Oi, ei, pessoal, boa noite! Boa noite, gente! Que gostoso, hein? Bem-vindos, né? A um bate-papo, ao primeiro dos 3 bate-papos que nós teremos nesses próximos 3 dias de Circo Volante Festival! Obrigado pela presença de todos vocês. Nossas lives ao vivo foram um sucesso. A gente tem muito a agradecer, né, por todo mundo ter nos acompanhado, né? A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial para o Circo Volante, para a história do circo, que é a Alice Viveiros de Castro. Ô, João, você lembra onde que a gente conheceu a Alice? Anjos do Picadeiro, 1998, São José do Rio Preto. Um ano histórico para a palhaçada brasileira. Exatamente, porque foi no Anjos do Picadeiro. O Anjos do Picadeiro reuniu, né, vários palhaços do mundo que ficaram juntos durante 15 dias, não é? Em São José do Rio Preto e em São Paulo. Os palhaços, mais pesquisadores, não foi? E é onde a gente conheceu muita gente, onde nós tivemos a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, não foi? E o Teatro de Anônimo, quem realiza, aplauso para o Teatro de Anônimo, quem realiza. Agora a gente quer chamar a nossa tela, a nossa querida Alice Viveiros de Castro. Quero ver mãozinha subir no chat, aplausos para Alice! Oh! Ai, que bom estar aqui com vocês. E para a gente também é um grande prazer, Alice. Conta um pouco. Puxa vida. Pode falar. Não, dar um beijo para todo mundo, dizer que eu estou super feliz e nervosa de estar aqui, para falar com tanta gente bacana, vou falar com vocês, estar em casa aí contigo, com vocês dois aí malucos. Malucos, sempre malucos. Vocês são malucos, mas não são doidos. Ou então são doidos, mas não são malucos. Aí é uma escolha. Tá claro. Fala um pouquinho pro pessoal, um pouquinho da tua história. Como que você começou? Você sabia que ela foi... Chacrete? Não, menino, não é chacrete, não. Alice foi vedete. Conta um pouco dessa história pra gente. Não, eu sou atriz, né? E o primeiro espetáculo, eu trabalhei muito com teatro para a infância. O primeiro espetáculo assim, que eu fiz de repercussão, que foi muito legal, foi com um grupo muito bacana. E era uma revista. O teatro de revista é o tipo de teatro que foi muito comum no final do século XIX e no século passado também, século XX, até os anos 50, era muito comum, que era um teatro de variedades, em que você tem, não é uma peça, um espetáculo com início, meio e fim. Ele tem uma ideia que corre o espetáculo, mas tem várias cenas. E uma das cenas tradicionais do teatro de revista é a vedete, né, que é uma mulher toda bonitona, que fica ela e o público brincando, ou então tem uma coisa muito de improviso, de perguntar bobagens, enfim. E foi muito divertido. Então, eu tenho umas fotos no Facebook, quem quiser entrar no meu Facebook, Alice Viveiros de Castro, vai ver lá o que eu já fui.
há muitos anos atrás, há muitos quilos atrás, eu era uma vedete. Mas, enfim, eu sou atriz, fiz várias coisas como atriz, sou diretora de espetáculo, mas sempre fui muito ligada às lutas sociais, às lutas por direitos, né? E especialmente pelos direitos dos artistas, pelos direitos eu fui. No primeiro ano da faculdade, eu já estava no Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões do Rio de Janeiro. E, com isso, foi um grande aprendizado, porque, cara, eu tinha contato com todo mundo, né? Eu era do mundo do teatro, mas aí eu tinha contato com a dança, com o cinema, com o pessoal do modelo, e com o circo. E foi aí que eu fui me aproximando do circo, porque o circo tem esse negócio. Você vai chegando perto, você vai chegando perto, quando você vê, você já está lá dentro. Você já é parte, você já está cheio dos amigos, cheio de todo mundo. É um mundo que te pega. Estou no circo, meu filho, tu não sai mais. Né? Virou palhaço, tu não deixa de ser palhaço nunca mais na tua vida. Isso. Enfim. E eu me aproximei por conta de uma questão de política de cultura para o circo, de apoiar o circo, e para isso eu precisava conhecer circo, eu precisava entender o que era o circo. E eu lidei primeiro muito com os circos tradicionais do Rio de Janeiro, né, que era onde eu estava, depois isso foi crescendo, a gente foi fazendo encontros em todo o Brasil, eu fui conhecendo a família Zanquetin, do Paraná, fui conhecendo a família Cirícola, foram as famílias que me apoiaram muito. E aí eu comecei a estudar o circo, eu vi o que eu podia fazer no circo, né? Eu não tinha muito jeito assim, para saltar, eu queria, assim, na próxima encarnação eu vou vir trapezista, de voo, sabe aquela... Mas aí eu comecei a estudar circo e comecei a perceber que tinha muita coisa que não se sabia, não se falava. O circo era tratado assim como uma coisa meio menor, né? A história do teatro, tem um monte de livros sobre a história do teatro. E a história do circo tinha muito pouco, nem os próprios circenses sabiam muito da sua própria história, não sabia. E aí eu virei pesquisadora, mas sempre envolvida nas questões do circo, então eu criei um nome que é uma brincadeira, acho que vocês vão encontrar, né, Hermínia Silva e Verônica Tamaotti, que são minhas parceiras desde aquele tempo, e a gente criou um termo que é acrobata mental. Porque não é que a gente faz pesquisa e escreve livro, isso é muito legal, mas é que a gente está junto, a gente está nos encontros, não para ir lá dar uma palestra, a gente está no encontro para ficar junto, vibrar, para conversar muito, a gente está do lado das pessoas, a gente está nas discussões, a gente está nas brigas, a gente está na festa junto, né? Então a gente é parte disso. Todo o movimento de luta do circo, por exemplo, eu acabei sendo eleita pelos circenses para ser representante do circo do Conselho Nacional de Política Cultural, apesar de ser uma pessoa, então eu sou uma acrobata mental. Eu saltasse no físico não, mas na cabeça a gente dá salto mortal, duplo twist escarpado, dá o que pode, né? Se equilibra, enfim. E aí é isso, eu me apaixonei e acabei, por conta até do encontro de Ribeirão Preto, do Festival dos Anjos do Picadeiro, Teatro Anônimo, eu comecei a ver as perguntas que as pessoas faziam, sabe? Chegavam para mim e diziam assim, vem cá, porque sabiam, né, que eu era pesquisadora, alguém apontava, vai lá perguntar para a Alice. O palhaço pode ter nariz preto? Como é que é essa história? É verdade que o primeiro sujeito que fez, que já tinha gente fazendo circo na Grécia? É verdade? Aí eu comecei a ver e a questão do palhaço, especialmente. Então, fui pesquisando e acabei conseguindo publicar um livro que se chama Elogio da Bobagem, Palhaços do Brasil e do Mundo, em que eu tento contar um pouco dessa figura cômica, que não é necessariamente o palhaço que vocês estão vendo hoje, né? Porque o palhaço é como se ele fosse palhaço desde sempre. Ele pode estar com a cara pintada, ele pode não estar, mas ele é uma figura que faz a gente rir. Ele é um cara meio tonto, ele é um cara meio atrapalhado, ele é um cara que, ao mesmo tempo, ele tem sacadas brilhantes, né? E essa figura, a gente vai vendo que ela existe desde sempre, desde que os humanos existem. Enfim. É só um pouquinho para a gente começar, mas vamos ver a pergunta, que as pessoas querem saber. E é fantástico, porque eu amo a abertura, a introdução do seu livro, né? Porque tem um parágrafo maravilhoso. João, você lembra do parágrafo? Elogio da Bobagem, né? Você lembra do parágrafo? O parágrafo que fala do palhaço, né?
como esse ser alucinante, violento, excêntrico, né? E esse ser que coloca o absurdo de nós humanos para fora. Esse parágrafo eu adoro, né? Fala que ele é todo... que na verdade ele é o mais... a mais enlouquecida expressão, né, da comicidade. Ele é tragicamente cômico, ele é excêntrico, ele é absurdo, né? E ele não tem compromisso com nenhuma aparência de realidade, né? Porque ele é comicidade pura, né? Eu acho isso fantástico, porque ele traduz tudo quanto é tudo quanto é o palhaço de todo o tempo da história. E pegando um pouco desse gancho, qual que é a pergunta que a gente tem para ela? Então, Alice, a gente queria que você falasse um pouco, né? Como esse palhaço que conhecemos hoje estava lá na antiguidade. Olha, eu gosto de explicar assim. Imagina uma tribo, um grupo de homens das cavernas, né? Homens e mulheres das cavernas, aqueles seres que a gente vê às vezes no filme, com pedaço de madeira batendo, não sei o quê, tendo que viver para comer, né? Porque a comida não estava ali, ninguém abria a geladeira e pegava a sua comidinha. Tinha que ir atrás, e era uma luta, era uma coisa difícil, a vida era muito difícil. E aí eu imagino assim, eles foram fazer uma caçada, aí conseguiram pegar um bisão, sei lá, uma comida para comer, aí fizeram aquela fogueira, ficaram todo mundo comendo, aí quando vai acabando, aquela coisa do final de comer, do jantar, tem um que começa a lembrar como é que foi a história. Só que ele começa a contar a história e começa a fazer imitações. Então ele mostra como é que o valentão foi lá, e aí saiu correndo, como é que o outro estava morrendo de medo e ficou para trás, como é que... E ele vai aumentando a história. E quanto mais ele exagera, quanto mais ele brinca, mais a tribo fica feliz. Porque você estar alimentado é uma coisa muito boa, que abre um caminho. Mas você estar junto com os amigos, rindo, é uma coisa fantástica. E essa figura, eu acho que ele passa a ser o cara que depois de tudo que acontecer na tribo, as pessoas vão querer que ele fale, que ele comente, que ele imite, que ele brinque. Aí ele começa a tropeçar, aí ele começa a fazer as coisas de uma maneira engraçada, de uma maneira exagerada, de uma maneira meio maluca, que ninguém esperava que ele fizesse. Então, o palhaço ele sempre teve essa possibilidade de não seguir as regras, de ser ao contrário. Então, em várias culturas, você tem uma coisa, por exemplo, os monges do Tibete, os budistas, eles têm toda uma coisa que eles ficam andando, rezando em círculo, fazendo uma coisa assim. E tem um monge que faz o contrário. Todos giram para cá e o monge gira para o outro lado. Entendeu? Então, por quê? Porque isso é para você dizer assim, olha, não vamos ficar acreditando que a vida é assim, porque a vida não é assim. A vida é louca, ela de repente nos surpreende, a gente leva um tombo, a gente está sentado na cadeira, vai chegando para trás, vai chegando para trás, chegando para trás, cai da cadeira. E a gente ri, né? Se a pessoa não tivesse toda vez, a gente ri que tropeça na rua, que escorrega na casca de banana, a gente ri porque brinca com o outro, fica sacaneando o outro, né? Eu, por exemplo, falo muito com as mãos, aí daqui a pouco um de vocês começa a fazer assim, meditando, sabe? Então, essa noção, eu acho que é aí que eu acho que é o começo do palhaço. E em todas as culturas, isso vai ficando mais sofisticado, essa figura vai virando até um profissional. Você chama ele para um jantar, então isso era comum na Grécia, por exemplo, você tinha a figura que era convidado para jantar, então ele aproveitava para poder comer, e ele ficava divertindo as pessoas, imitando, fazendo essa imitação que é caricatura, que é exagero. Enfim, é isso. Que ótimo. Ainda hoje tem gente que quer convidar o artista para ir para suas festas só para comer, tá? Só que não pode não, porque a profissão tem que ter cachê. Gente, eu acho que eu vou precisar trocar meu fone. 2 segundinhos? Vai falando aí que eu troco aqui, peraí.
A gente tá te ouvindo, tranquilo. Muita informação, né? Essa relação do palhaço que... Vamos lá, Ali. Fala Oi, aí. estamos te ouvindo. Tá rolando. Tá rolando. Você ouviu a minha piada, né? Falando fazendo a comparação com o antes e o agora, né? Que até hoje tem gente que quer trabalhar dessa forma, te levar pro lugar. Ela... Oi. Ah, Opa! nossa senhora! Ah, entrou. Tá vendo? Isso Mais nítido. tá. Parece que você fez um Gente, gargarejo com cachaça e mel. eu tava rindo porque é bem de palhaço. A outra tá toda aqui falando, porque não sei o quê, porque não sei das coisas. Aí daqui a pouco, gente, começa a apitar o meu. Não estava carregado o meu fone, fica pi, pi. Aí, enfim, isso é o barato do que o palhaço abre, sabe? Em vez de a gente ficar fingindo que tá tudo certo, que houve um problema técnico, desculpe, a gente abre logo, gente. Abre logo. Claro, porque rir é muito importante, né? É importante a Muito. gente, né? Ainda mais nesses momentos, quanto mais a gente ri, mais traz mais leveza, traz mais boas energias, né? Então, Alice, a gente... vai lá. Uma pergunta, né, que sempre bate aqui na nossa cabeça de artista, de palhaço, né? A gente tem um entendimento das nossas referências contemporâneas, assim. Mas o fato de fazermos hoje circo na rua, em ambientes muito diversos, faz a gente também se perguntar de que maneira esses artistas circenses, esses palhaços, se organizaram antes de ter a lona como uma referência nesse imaginário, na cabeça das pessoas. É porque é louco que até hoje, né, as pessoas falam palhaço, elas já lembram da lona, né? E como é que era esse palhaço antes dessa lona? Fala um pouco pra gente. Tá, a lona é muito importante porque ela acaba sendo, quer dizer, ela vira o circo. O palhaço entra dentro de um espetáculo que tem muitas coisas, tinha muito cavalo, e tem equilíbrio, tem trapezista, tem isso. Então o palhaço ficou marcado não só para as nossas gerações agora, mas já desde que isso começou a acontecer, essa figura ela foi burilada, né, ela foi aceita no circo e virando a própria imagem do circo. Se você bota um palhaço, o nego já pensa no circo, na lona. Agora, a gente tem que pensar que a humanidade está aqui na Terra já faz muito tempo, né? Tem já não sei quantos milhões de anos que a gente já está por aqui. E nessa história que eu comecei contando lá, dos homens da caverna e tal, na verdade, essa figura se apresentava em qualquer lugar, né? Desde o jantar lá que ele era convidado, até as festas populares todas, na rua, né? Você ficava na rua fazendo alguma graça, alguma coisa, e aí as pessoas vão ficando em roda. Isso é outra coisa muito interessante, porque a rua, quem faz na rua hoje sabe disso, da importância de criar aquela roda, de momento que você consegue que as pessoas já parem, um para, outro para, daqui a pouco, quando você vê, aí você começa mesmo a fazer já um espetáculo, né? No início você vai atraindo as pessoas. Então eles se apresentavam ao longo da história. É difícil dizer, até porque a gente não sabe, por exemplo, eu sei muito pouco do que seria um palhaço chinês. Eu sei, a gente conhece um pouco, eu teria que estudar muito mais, mas, assim, por exemplo, a ópera chinesa é um tipo de espetáculo tradicional chinês, que vem de, sei lá, de quantos mil anos atrás, tinha a figura do macaco. O macaco da ópera, ele era uma figura que a gente pode fazer uma equivalência com o palhaço, que é essa figura do cômico. Tá? Isso é importante. Cômico, palhaço é cômico. Comediante é o ator que faz um personagem que é engraçado. O palhaço não, o palhaço é. Ele é. Você ri dele. Quando você vai conhecendo mais o palhaço, tem palhaço que você não fez nada, o cara só entra e fica com a cara de bobo, assim. E você começa a rir. Do que você está rindo? Você está rindo daquele ser, sabe assim? E depois que quando você conhece palhaço, que você conhece muito, mas você já ri só de saber que ele vai entrar em cena.
você já começa a esperar que ele faça coisas. Enfim, eu brinco muito que o palhaço no circo, ele entra, é muito comum, né? Dá um tropicão, dá uma tropeçada. Aquela tropeçada é o aviso para o público de que eu sou o palhaço, eu vou errar, vocês vão me vir aqui errando. Então, assim, a gente tem tradições, por exemplo, como o bobo da corte. Isso era comum em várias culturas, inclusive na Ásia, na China, em todos esses lugares, que eram a corte dos nobres, os reis. Eles tinham um bobo, não, normalmente eles tinham companhias de bobo, eles tinham grupos de bobos. E, inclusive, no caso da França, no caso da Europa, a rainha, as condessas, as duquesas, não sei o quê, tinham a sua própria corte de bobas. Essa é uma coisa que nem está no meu livro, que eu tenho descoberto agora, mais recentemente. Então, as mulheres palhaças estavam lá. Normalmente, era muito comum que esses bobos da corte tivessem algum problema físico. Corcunda, por exemplo. Corcunda... Está dizendo aqui que vai acabar o tempo? Enfim. Apareceu um negócio aqui, um aviso aqui. Tá bom, vamos lá. Vamos voltar para os corcundas. Vamos lá. O ser humano é cruel, né? É muito cruel. Isso é uma coisa que a gente é cruel, assim. A gente tem umas coisas de ficar rindo dos outros. Hoje a gente até tem uma percepção do que é a pessoa com deficiência, do que é quem tem algum problema ou não. Mas há muito tempo atrás, numa época em que as guerras eram a coisa mais comum do mundo, em que a opressão dos ricos, dos poderosos, era uma coisa assim física, né? Física mesmo. Você tinha essas figuras que nasciam com algum problema, a família ficava muito feliz de entregar essa figura para fazer parte do grupo de cômicos de um rei, porque ele ia ganhar muito bem, ele ia conseguir sustentar a família inteira, e é claro que nem todo mundo era engraçado, mas você é corcunda e é engraçado, você faz o quê? Eu vou usar essa corcunda como graça. Eu vou usar a minha deficiência como graça, que, na verdade, é o que o palhaço faz o tempo inteiro. Mesmo que, aparentemente, não haja uma deficiência, você usa o quê? A tua fragilidade, você usa as tuas dificuldades. Né? Quem está fazendo palhaço sabe que o jeito de cada palhaço tem muito a ver com coisas daquela pessoa que está fazendo palhaço. Ele traz isso junto com ele, mesmo que você não conhece a pessoa, você não sabe. Mas de onde vem a fragilidade? Tem palhaços mais autoritários, tem palhaços que são mais tontos, tem palhaços que falam muito, tem palhaço que não fala, tem palhaço... Então, era muito comum a pessoa com alguma deficiência física visível já ser objeto de riso. Só que tem uma história louca, eu vou ficar falando, gente, eu não paro de falar. Tem uma história louca que é o seguinte: a essa figura que era tão desprezado, porque ele era risível, né? Então ele era feio, ele era esquisito, ele era sei lá o quê, ele podia ser tratado com... O rei dava-lhe uma patada, outro não sei o quê. Só que essa figura era a única que podia chegar para um rei ou para um poderoso e falar alguma coisa contra. Falar alguma coisa, ridicularizar esse poderoso. Eles, normalmente, é muito comum, tem muitas histórias de bobos da corte que eram praticamente amigos do rei, ou que tinham uma intimidade com o rei que mais ninguém tinha. Eu, há pouco tempo, li uma história engraçada, que é um rei francês, eu não vou me lembrar agora, um Luís qualquer, um desses, tem um monte de Luís na França, de rei Luís na França, era um desses reis, e ele, uma vez ele está com a corte toda, né, os reis não gostavam de ficar sozinhos, não, tinha sempre um monte de gente em volta dele toda hora. Aí está aquele monte de gente lá, e ele olha no espelho e se vê que ele está ficando velho, vê que ele está feio, aí começa a chorar, quando se olha no espelho e vê que ele está virando uma pessoa horrível, feia, velha, né? Aí as pessoas todas da corte começam a chorar. Aí ele vai passando o tempo, ele também começa a rir. As pessoas aí começam a rir também, todo mundo, né, querendo agradar o rei. E não, o bobo da corte continua aos prantos. Aí ele, por que você está chorando ainda? Ele disse, o senhor se olhou no espelho só um pouquinho e começou a chorar, imagina eu que olho para o senhor o dia inteiro. Essa história é verdade. E é um exemplo, quer dizer, se outra pessoa fosse falar isso para o rei não ia deixar alguém falar, ninguém ia ter coragem de falar isso para o rei. O bobo falava. O bobo podia
Tem outra história que eu acho genial também, que também é com o rei francês. A gente tem muita referência francesa, porque os documentos todos foram muito bem conservados, sabe, das histórias da França. Aí tem o outro também, que era o rei, ele ia invadir a Itália. E estava todo mundo lá combinando como é que ia ser essa invasão, vamos por aqui, não vamos por ali, primeiro a gente passa naquela montanha, depois tem aquilo. Aí o bobo está lá olhando aquela história toda. Aí eles perguntam, mas e aí, o que tu acha? Aí o bobo fala assim, bonito, vocês estão pensando como é que vocês vão entrar na Itália. Eu só acho que vocês deviam pensar como é que vocês vão sair da Itália. Porque no que eles perdem a guerra, e eles perderam a guerra, como é que ele saía de lá? O rei ficou preso lá. Então, ele tinha até esse direito de falar com o comandante do exército, entendeu? De ridicularizar e de... Então, eram pessoas realmente muito inteligentes para conseguir... Aliás, para ser palhaço é preciso ser uma pessoa inteligente. Com certeza. Você acha, João, que isso... Eu acho que não só para ser palhaço, mas para também perceber o humor é necessário muita inteligência. Né? Sim. Diga aí. Então, agora a gente quer entender um pouco como que esses palhaços chegaram no Brasil, como que essas manifestações começaram e se espalharam por aqui. Bom, primeiro tem uma coisa muito importante que só foi descoberta, a palavra é péssima, porque as coisas já existem. A gente é que... que novidade, né? Mas a coisa estava lá acontecendo, a gente que era bom. Nós, né? É novidade para a gente, né? Para quem estava lá fazendo. Nós. Então, a gente sabe hoje, e existe hoje, eu já tive a oportunidade de ver, acho que vocês também, que várias tribos têm essa figura cômica, ou têm essa figura, às vezes em grupo também, né? Os Quechua, né? Quechua, acho que chama, foram os primeiros que eu conheci, que tive a oportunidade de ver, que eles imitam animais, eles imitam uns aos outros, eles riem, é muito engraçado, porque um grupo sai do meio, então todo mundo roda ali, um grupo começa a sair, e eles vão rindo um com o outro, vão se empurrando, vão dançando. Então, essa figura cômica, ela sempre existiu. É claro que, como um monte de outras coisas, vão chegar no Brasil através da colonização, através dos europeus que chegam aqui, né? Então, primeiro dos portugueses e depois aí vai vindo um monte de gente para explorar o Brasil, mas vai ficando, né? Vai trazendo isso. Eu gosto muito de uma história que eu conto no Elogio da Bobagem, que é assim, as naus, né, os navios que naquela época dos descobrimentos atravessavam os mares por meses. Aí tinha uma calmaria, tinha uma ventania, aí tinha naufrágio, tinha desgraça, tinha medo, muito medo. E eles ficavam muito tempo no mar. Então, eles faziam teatro dentro do navio. Era comum os marinheiros terem, inclusive, roupas e fazerem teatro uns para os outros. Montavam. Hoje vai ter a peça tal, vamos fazer um espetáculo X. E vamos montar lá, Gil Vicente, vamos montar, não os grandes autores da época, no caso de Portugal, espanhóis também, ou historietas engraçadas que a gente, né, como se fosse uma piada, que a gente aí representa a piada, né? Faz os personagens da piada. E acontece que quando o Cabral chega aqui, eles estão ali no navio, eles olham e veem um monte de índio parado, olhando para eles também. Eles olhando os índios olhando para ele. Aí, como é que vai ser? Quem é que vai falar lá com o índio? O que o Cabral faz? Manda um cara que era um cômico, que fazia os papéis cômicos nas peças dentro do navio, chamado Diogo Dias, e ele manda o Diogo Dias com mais 2 grumetes, que são jovenzinhos, né, que estavam ali aprendendo ainda a ser marinheiro, para ir para a terra. O que o Diogo Dias faz quando chega lá sozinho, sem saber quem são aquelas pessoas? O que está acontecendo? Ele pega um pandeiro que ele tem na mão e começa a tocar pandeiro e a dançar. E os índios começam a dançar com ele. E eles acabam fazendo uma grande roda, dando as mãos e dançando. A partir daí é que os portugueses vão descendo e vão chegando na terra e vão fazendo relações com os índios, vão vendo que aqueles índios não estavam recebendo eles agressivamente. Por quê? Porque houve uma preparação. Então, assim, é muito lindo quando você vê que
Diogo Dias, eles escrevem assim, Diogo Dias era um homem gracioso. Gracioso era um nome que se dava a esse personagem cômico que fazia graças, fazia as pessoas rir. Então, o palhaço já chega aí, João. Ele já chega com a caravela, esse que a gente conhece. E por aí vão chegando os circos todos. Essa sabedoria de fazer rir, ela é muito importante em todas as horas da vida da gente. Acho que todas as profissões, é legal se você tiver essa capacidade de mudar uma situação, sabe? A situação está ficando desagradável, o clima está ruim, está pesado, e você vai lá e faz uma gracinha, tem uma coisa, um jeito de falar, uma coisa assim que muda, que todo mundo ri, que é essa história do Diogo Dias. Que delícia! Alice, é muito interessante você falar isso, né? Porque o palhaço, como elemento apaziguador, elemento que de alguma maneira consegue, às vezes em momentos muito, não só tensos, mas momentos onde são difíceis de se traduzir, o palhaço chega, interfere no ambiente e constrói uma atmosfera com uma percepção coletiva. Às vezes línguas diferentes, povos diferentes. Recentemente eu vi uma palestra contigo e você falando da experiência do Tortel Poltrona com os Palhaços Sem Fronteira. E aquilo me impressionou muito. Eu creio que tenha sido na Bósnia, é isso? Essa experiência? O início dos Palhaços Sem Fronteiras começa nessa guerra terrível ali de Croácia, Sérvia, Bósnia. Eu confundo tudo, porque ali era tudo, no meu tempo, era tudo Iugoslávia, quando eu era garota, e agora são bilhões de países. E teve uma guerra horrorosa por muitos anos ali, né? E o que aconteceu foi que o Tortel... eu vou contar a história já, não era isso que você queria que eu fizesse. Essa história é O Tortel Poltrona, que é um grande palhaço espanhol, barcelonês, né? Ele foi um dos primeiros a botar uma página na internet. Quando começou esse negócio, ele fez uma página para ele. Aí um dia ele recebe lá um e-mail perguntando se ele não queria se apresentar na Bósnia. Coisa esquisita, quem é que vai me chamar para apresentar? Isso pode ser uma brincadeira, isso não deve ser um negócio sério. Ele respondeu, não sei como e tal, eu sei que aí ele acabou sabendo que a ONU, a Organização das Nações Unidas, tinha feito uma espécie, era um abrigo, né, para crianças desabrigadas na guerra, pessoas que ficaram sem família, sem tudo, e tinha trazido computadores para eles com internet. Então, e perguntaram para eles o que eles queriam conhecer no mundo, o que eles queriam ver do mundo. E eles responderam que era palhaço, que eles queriam um palhaço. Eles entraram na rede e viram a página do Tortel Poltrona. E por isso eles convidavam o Tortel para ir até lá. O Tortel, junto com a sua parceira de toda a vida, a Montserrat, eles juntaram mais alguns amigos, 4 ou 5, e foram para a Bósnia. E o que aconteceu foi para eles uma experiência incrível, porque as crianças, era isso, não tinha língua, não tinha história, aquelas crianças tinham vivido muitos traumas, muitas situações horrorosas. E, no entanto, isso é uma coisa linda que as crianças têm e que a gente tem dentro da gente, se a gente buscar, que mesmo no pior momento é possível alguma coisa ser bonita, alguma coisa ser engraçada, mesmo que depois a gente volte a chorar, mesmo que depois a gente volte a viver aquela coisa triste, mas dá uma pausa, e uma pausa de felicidade, de amor. E uma coisa que eu acho maravilhosa é que, assim que eles foram embora, os organizadores lá entraram em contato com eles, dizendo que as crianças passaram a desenhar colorido. Elas só estavam desenhando em preto e branco. Depois que viram os palhaços, passaram a colorir. Lindo isso. Chorar, que potência, que força, né, menina? Muito. Com certeza. Agora, Tortel é Tortel, viu? Tortel Todos que estão nos ouvindo aqui, aliás, procura na internet, aproveita e procura na internet Tortel, com 2 L's, Poltrona, tá? E vocês vão ver um palhaço muito especial. A página é Cirque Crick, se eu não me engano, Cirque Crick. Isso. Crick. Cirque Crick. Depois vocês podem até botar aí para o pessoal saber, botar essa página, porque é muito interessante conhecer o trabalho deles. E a gente se conheceu, né?
A gente se conheceu no encontro de Ribeirão Preto, onde nós nos conhecemos. Foi que o Tortel veio ao Brasil pela primeira vez, ele e a Monte, e fez um espetáculo maravilhoso. Isso, em que você foi ao palco. Levou uma bela tortada na cara, né? Levei uma torta na cara. Maravilhoso. Uma tortada histórica, né? Uma tortada foi histórica. Eu tenho uma foto do Celso que é maravilhosa, porque a hora que eu tô... Na verdade, eu dei a tortada nele, né? Porque ele pergunta, você quer levar ou quer dar? Aí eu dei a tortada nele. Aí eu tô rindo, assim, só que aí o que ele faz? Ele vai e me abraça, e nesse abraço ele me mela a cara toda, e ficamos os dois todos melados, e ao mesmo tempo ria, ao mesmo tempo chorava, porque foi um espetáculo maravilhoso, foi o final do encontro, né? Enfim, é uma pessoa muito especial, o Tortel, e esse trabalho dos Palhaços Sem Fronteira, que vão para lugares onde as pessoas estão sofrendo muito, então, de conflito, lugares de muita pobreza ou conflitos. Se tiver tempo, eu conto outra história. Alice, você acredita que tem gente de São José do Rio Preto na sala assistindo a gente? Oba! Tem gente Que de legal! Catas Altas, um abraço pro povo de Mariana, muita gente de Mariana. A galera de Viçosa, de Ouro Preto, tem gente do Piauí. Catanduva. Opa! Catanduva, São Paulo, não é? A gente Catanduva, São Paulo. Catanduva, São Paulo. A gente vai colocar uma lista. Produção, coloca a lista aí. Pro pessoal assinar a lista. Piauí. Piauí é de que cidade? Eu não sei, mas se falar aí a gente vê. Conta aí o que você conta de Piauí aí. Eu vou contar. Olha só. No Piauí é o estado no Brasil que tem mais parques arqueológicos. E tem um parque que é uma coisa, que é uma maravilha, que é o único parque que é ambiental e cultural, que chama-se Parque Ambiental da Serra da Capivara. Esse parque tem, eu não vou nem acertar o número, mas são mais de não sei quantas mil pinturas nas pedras, pinturas rupestres. E nesse parque, eu descobri, aquela história do descobrir, estava lá, né? Eu descobri porque eu vi e identifiquei o que seria a primeira figura de desenho de acrobacia, de acrobatas no mundo. Aquilo tem pelo menos 27 mil anos que foi pintado ali. E você vê, são figuras que vai mostrando o salto, sabe? Cada um vai segurando aquele salto. E tem várias outras figuras que depois a gente foi descobrindo, eu fui lá e fiquei pesquisando um bom tempo e tal. E aí, no Piauí, estão lá, entendeu? Está lá. É no Brasil, cara, é no Piauí, sabe? E São Raimundo Nonato, Coronel Pedro Dias, tá? E, enfim, um grande beijo aí pro pessoal do Piauí e pro Brasil todo, gente, vale muito a pena conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara. Conhecer a nossa história. E aqui tem gente de Campinas, de Itabirito, e qual outro lá, gente, que me pediu para tirar? Lá no Rio de Janeiro. Itaguaí, no Rio de Janeiro, é pertinho de você. Lá no Porto de Itaguaí, lembra? Muito. Agora deixa eu perguntar. Agora pergunta. Deixa eu perguntar, que só o João tá falando, ele tá aprontando comigo, porque eu falo mais a revanche. Não, é ansiedade. Ô, Alice, fala um pouco pra gente desses tipos diferentes de palhaço. Vou te fazer já 3 perguntas para você já emendar, porque a gente ainda vai passar um vídeo ou outro, né? Que tem criança gravou vídeo para você. Fala um pouco desses tipos de palhaço, né? Em que os palhaços brasileiros, ao seu ver, diferem dos palhaços dos outros lugares, e como você vê os palhaços da rua, do circo, dos sinais e os do teatro. Isso. Entendeu o conjunto? Tá, entendi onde você quer chegar. Entendi. E se não for também, eu vou respondendo, aí vamos chegar em algum lugar. Vai dar certo. Acho assim, primeiro, é muito difícil falar isso, porque a gente tem uma tendência, quando a gente estuda, a gente aprende a história toda assim, né? O descobrimento do Brasil, depois como é que é capitanias hereditárias, depois não sei o quê, aí vai ser o Brasil, colônia, Brasil império, Brasil não sei lá. Tudo é estudado assim, compartimentado. A gente estuda a história da arte, aí você vai falar de barroco, vai falar de renascimento, vai falar de Idade Média, vai falar de idade... Como se um belo dia surgiu a Idade Média, hoje.
acordei de manhã, Idade Média, né? Aí no outro dia acordei, não era mais Idade Média, né? Isso não é assim que as coisas acontecem. A gente faz isso para poder estudar, entender algumas mudanças, mas as coisas mudam sutilmente, a vida se desenrola. E, às vezes, num país a gente está num momento, no outro país a gente está vivendo outra coisa. Então, enfim, é difícil isso. E os palhaços, há uma tendência muito grande, claro, para ajudar a compreender, em tentar separar cada tipo de palhaço. Eu estou até fazendo agora um estudo que eu espero conseguir terminar, em que eu entro muito nessa questão, porque funciona eu falar, por exemplo, da dupla, né? Que a gente tem dois palhaços, em que um é idiota e o outro é mais idiota. Tá? Isso é uma dupla que funciona muito bem. E que aí eu aconselho, para quem quiser, veja O Gordo e o Magro, que é exatamente isso. O gordo é um idiota. Só que ele faz aquela cara, aquela pose de quem está não sei quem tal, enquanto o magro está lá. E é mais idiota que ele. Então, enfim, essa noção da dupla, em que você joga de um para o outro, isso virou, segundo alguns estudiosos, tem-se o nome do clown branco e do Augusto, né, que é um tipo de palhaço que é a pintura mais exagerada e que tem essa coisa muito idiota, né? Só que, aí que está, quando eu vou estudando cada palhaço, cada cena, é uma coisa muito minha, da minha visão do palhaço, como eu vejo os palhaços. Eu vejo que nada disso é tão rígido, entendeu? Você tem cenas em que se alterna, em que o que é mais bobo, na verdade, fica mais inteligente, porque ele dá um passa fora no outro, e o outro dá um passa fora no um, ou no final os dois são corridos por um terceiro que aparece. Então, sabe, se é dupla, se é palhaço sozinho, é diferente. Você, que é o mesmo palhaço, vocês dois, estão juntos, ok. Vai fazer uma cena sozinho, você vai dar um jeito diferente. Você vai ter o teu palhaço, mas o teu palhaço vai agir de uma forma diferente, porque você está sozinho. Quando você estiver com 3, quando você estiver com 4, quando você estiver num grupo que faz uma cena daquelas maravilhosas de bombeiro, o Didi, né, do Didi Mocó, os Trapalhões, eles tinham muito aquelas cenas de soldado, né? Que tinha o capitão lá, que era aquele cara com bigode assim, direita, vamos marchar, pum, pum, pum. Aí ele marcha errado, pro lado errado, aí faz não sei o quê, aí um faz uma confusão. Isso, por exemplo, é um tipo de cena de grupo, que é uma cena maravilhosa, mas você tem que ter um grupo de palhaços fazendo aquela cena, e cada um sabendo o seu momento de ser engraçado, fazer a ponte para o outro, a escada, que a gente chama, né? Quando você dá a piada para um, chega lá e dá o final da piada, dá a gargalhada mesmo, né, para todo mundo. Então, esse negócio dos tipos de palhaço, é claro que, por exemplo, um bobo da corte, hoje não tem sentido. Não tem sentido você ter, não existe rei, rainha, não sei o quê, e corte, o bobo da corte hoje está trabalhando, fazendo um monte de coisa, pode ser anão, pode ser corcunda, pode ser o que for, está lá fazendo a vida dele, sendo advogado, médico, sendo lixeiro, sendo, sei lá o que ele quiser ser, ou o que puder. Enfim, então, isso você não tem mais. Agora, você tem palhaços de muitos tipos diferentes. Muitos. Não dá para dizer só o Branco e o Augusto. Há sempre essa tendência, porque isso foi uma realidade que surgiu na França, com esse nome Augusto, né? Isso surgiu na Alemanha, na França, num determinado período histórico, que foi 1870 e poucos. E aí começam os estudiosos, que aí que é engraçado para quem é acrobata mental. Eu posso falar tranquilamente dos palhaços que eu vi. E hoje a gente tem a vantagem de poder ver até filmes de palhaços que a gente, até que já morreram, ou que são de outros países. A gente tem aí você pode pelo menos entender um pouco o que é aquele palhaço. Mas os palhaços que eu não vi, eu falo deles a partir de uma fotografia ou a partir de outro relato de outra pessoa. Então, quando as pessoas adoram perguntar aquela coisa, qual é o melhor palhaço? Qual é o... Não tem, cara, não tem. Normalmente é o que eu vi hoje. Porque o que eu já vi há mais tempo, eu já vi, não existe lugar melhor. É o que me fez rir, é o que me faz rir, é o que me dá prazer, alegria, sabe? Essa mania de botar tudo em ordem, né? Tudo tem que ter uma ordem, o primeiro, o 11º. Volta e meia ganhou o prêmio do, não sei quem, sei lá, o melhor palhaço branco do mundo. Quem é que deu esse prêmio? Eu não estava lá para julgar, entendeu? Então, enfim, esses tipos de palhaço, eles são... e acho que a gente vive, graças a Deus, um momento muito especial da história, que a gente vive, ao mesmo tempo, várias coisas.
Hoje é possível eu gostar de música chinesa do século IV. Eu vou lá no YouTube, boto isso e escuto o raio da música chinesa do século IV. Depois eu quero ouvir o rock mais louco, mais metal, eu posso ouvir ao mesmo tempo. Eu posso ouvir ao mesmo tempo a música clássica, a música contemporânea, o rap, ou não sei, tudo ao mesmo tempo, é possível. E um artista, ele pode se expressar de milhões de maneiras diferentes. Então, as cenas mais tradicionais, as cenas que já se fazem há 300 anos, vêm da comédia dell'arte, vêm de não sei onde, ela pode ser montada hoje e ser uma grande cena. Enquanto que um outro palhaço pode inventar uma outra cena com um personagem que só existe hoje, que não existia antes. Né? Sei lá, uma figura que fica no celular o tempo inteiro. Você não podia fazer isso há 20 anos atrás. Não tinha nem celular, 20, 30, sei lá. Né? Então, essa noção de que a gente não precisa, porque em outras épocas, quando a gente vai estudar pintura, por exemplo, quando surge o impressionismo, né? As pinturas eram todas muito retratos, muito tentando colocar a realidade o mais possível, e de repente surgem uns caras que resolvem fazer uma coisa diferente, conseguir colocar a realidade de outro jeito. Aí você para de fazer uma coisa e começa a fazer outra. Hoje, você pode pintar o quadro que você quiser. Você pode jogar um monte de... Não tem uma crítica ou alguém que diga isso é horrível, isso aqui não tem cara, Picasso fez a mulher toda quadrada, a mulher olha para um lado, o outro nariz está para o outro. Pode. Então, é bacana que eu acho que, por exemplo, os mesmos palhaços eu já vi fazendo cenas na rua, cenas no teatro grande, cenas no teatro pequeno, cenas no picadeiro. Não tem problema. Você vai desenvolvendo o teu trabalho, onde você se sente melhor, onde você... enfim, eu acho isso uma dádiva, a gente está vivendo nesse tempo, em que ninguém vai ser punido porque está usando uma roupa que não é aquela do palhaço, tem uma roupa que tem que ser assim do palhaço, tem não sei o que tem que ser assim do palhaço, tem nada. Tu vai e faz. Se o público ri, tá bom. Ótimo. Com certeza. Né? Essa é a função, né, do palhaço. Levar diversão, levar o estranhamento, provocar um momento, né, diferente. Né? Festa de loucura. E esses palhaços dessas festas populares brasileiras, o Mateus, né, das folias pastoris, como você vê assim? Fala um pouco pra gente aí um pouquinho de como que eles participam dessas festas. Tá. Eu fico muito orgulhosa de uma coisa assim que a gente, né, quer uma medalhinha para mim, porque no meu livro, acho que foi o primeiro livro que tocou nessa relação, ao falar de palhaços, falar dos palhaços populares das festas tradicionais brasileiras. Então, esses palhaços, eles sempre também existiram, até porque essas festas, elas vêm de Portugal, se misturam com a cultura africana, se misturam com a cultura dos índios e vão virando cenas. Então, você tem reizado, fandango, bumba meu boi, diferentes bumbas meu bois, né? O bumba de mamão de Santa Catarina, o bumba pernambucano, o bumba do canavial, o bumba do interior. Enfim, você tem milhões de festas populares, né? O pastoril, por exemplo, né? E muitas acontecem na época do Natal, reizado, pastoril, elas têm a ver com a tradição do Natal. E nessas festas, você tem sempre uma, duas ou três figuras que são os palhaços. Eles são... O Mateus, por exemplo, é um nome engraçado porque ele se repete em várias festas, você tem o Mateus. Chama Mateus, onde estão os teus? E é engraçado porque a maneira de falar, o tipo de brincadeira, você vai vendo que aquilo tudo tem uma coisa comum, sabe? Que é, no fundo, a graça, a gente ri de alguma coisa que inesperada, de alguma coisa que, sabe, tá tudo... E isso, esse linguajar, essa maneira... Então, eu, por exemplo, como atriz, eu trabalhei muito tempo com um diretor que nasceu em Pernambuco, uma figura gloriosa, chamado Luiz Mendonça, que veio de Pernambuco para o Rio, e que era um cara ligadíssimo às tradições populares. Então, ele fazia, no Rio de Janeiro, ele montava um espetáculo chamado Da Lapinha ao Pastoril, que é uma tradição nordestina, mas que teve durante muito tempo no próprio Rio, mas no início do século passado, e que é uma história de Natal, que é muito comum as famílias fazerem. A Lapinha é a primeira parte.
Então, uma das crianças faz a Maria, outro faz o José, outro faz todos os personagens do presépio, né? E tem a borboleta, que normalmente é uma criança pequenininha, tem, enfim. E é linda, termina. E tem o pastoril, que é uma história da chegada de Jesus, só que é uma loucura, é um negócio que são 2 cordões de mulheres, o azul encarnado, e elas se oferecem para o público. Chega, Jesus nasceu para nos salvar, viemos. É uma coisa muito, muito louca, um espetáculo que dura a noite inteira e que as pessoas riem, bebem, ficam bêbadas, aí dá dinheiro, eu quero dar R$10 para vir dançar aqui a contramestra, e vem a pastora do azul, que é a chefe do azul, ela vai lá e dança, uau! Sabe, tem uma coisa sacana, tem uma coisa safada, sabe? Safado mesmo. Aliás, toda festa de cultura popular tem safadeza. Tem uma coisa que tem, de um jeito ou de outro, até em coisas religiosas, assim. Aí em Minas vocês têm muita tradição de festas religiosas, né? Mas tem sempre uma figura, tem sempre uma história que no final assim já vira tudo bagunça. Tem umas coisas assim eu já vi umas procissão meu Deus, onde foi? São João del Rei. Uma procissão da Virgem, qualquer coisa assim, acho que era uma Senhora da Conceição, não sei mais. Eu sei que ia passando a procissão e os bares vão fechando, né? À medida que a procissão vai passando, que as pessoas para respeitar aquela figura. Aí, no que a procissão passava, todo mundo voltava para o bar, já começava a maior bagunça, já começava a maior coisa. As mesmas pessoas que tinham reverenciado aquela figura, feito aquilo tudo, já estava todo mundo, que era feriado também, que era não sei o quê. Enfim, essa figura é muito forte. E é interessante, e eu quero fazer isso com vocês, gente, a gente pegar alguma coisa com fotos, sabe? De repente, mostrar algumas imagens para as pessoas um pouco perceberem que quando você vê a foto, uma coisa que eu acho muito curiosa, que tem se falado muito da questão do blackface, que era um tipo de comicidade que começou na Inglaterra, mas aconteceu nos Estados Unidos, principalmente, em que era um artista branco que se pintava de negro e entrava em cena fazendo brincadeiras, né, com os negros, falando errado, fazendo o tipo de postura, o tipo de história, um negro idiota. E isso foi, pouco a pouco, as pessoas foram, à medida que o racismo vai sendo compreendido, que aquilo é racismo, que aquilo é uma violência, isso foi virando uma coisa horrorosa que hoje não tem o menor sentido ninguém fazer isso. Só que eu acho, aí vem de novo aqui, eu tenho muitas opiniões, isso é a minha opinião. Eu acho que, na verdade, no Brasil, o palhaço pintado de negro, ele tem sim uma característica racista em muitos casos, mas você tem uma tradição popular de pintar a cara de negro, de preto, que vem do Arlequim da Comédia dell'arte, que usa uma máscara de negro. Então, e o Bumba Meu Boi, por exemplo, do Canavial, no Recife, a festa acontece depois da queimada da cana. Então, eles se sujam todos com a queima e ficam negros. Uns ficam mais sujos e o Mateus mesmo, ele se cobre daquele negro. Então, não tem ali nenhuma conotação do negro, do racismo, do quem é ou quem não é, entendeu? É uma coisa, assim como tem muitas tradições de lama, né? Lugares onde as pessoas se fecham, tem uma festa de carnaval aqui em Paraty, e é hilário, vai todo mundo para a lama, um brejo que tem lá, e sai aquele bloco enorme, todo mundo sujo de lama para tudo que é lado. Então, assim, enfim, tem essa coisa do que mistura do popular com... Há uma tentativa muito forte, eu acho, nos últimos sei lá quantos anos, 80 anos, sei lá, mais, 100 e tantos anos, quando estudiosos começam a estudar o circo, o palhaço, há uma tentativa de engessar, há uma tentativa de dizer, por exemplo, de falar de bom gosto e mau gosto. Essa questão, por exemplo, mas essa piada, ela é porque o circo, né, ele vive da plateia e daquela plateia específica, e é muita gente, então você não pode falar nada que desagrade, nada que não seja adequado para jovens filhas da família, você não pode fazer uma piada mais pesada, você não pode... Isso é verdade, quando você está numa plateia muito grande, tem coisas que você não vai dizer. Agora,
O palhaço pode, se ele achar que aquele público cabe aquilo, ele faz, e o público que vai vê-lo já está esperando que ele faça. Então, você não pode dizer o que é bom gosto, o que é mau gosto, é um negócio bem complicado, sabe? Aí volta para o que funciona ou não. Eu gosto muito daquela expressão, falar de corda em casa de enforcado. Né? É uma expressão muito interessante, porque você chega lá, acorda, as gargalhadas e a família toda te olhando com aquela cara assim. Só que você não sabia que aqui o homem tinha sido enforcado. Você falou e não sabia. Então, as piadas que dão errado, elas dão errado, porque a plateia você não está sabendo ainda, não dá para dizer que você errou exatamente. Você tem que ter essa sensibilidade e entrar logo com outra. Não deu certo aquela, tu entra com outra. Alguma coisa deu errado aqui. Agora, querer julgar, sabe, o palhaço assim, o palhaço assado, que esse é melhor que o outro, isso me poupe. Eu só não gosto mesmo de palhacinho de Jesus. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Jesus ria. Primeiro milagre de Jesus foi feito lá transformando água em vinho. Primeiro milagre que ele fez. Nossa, o cara não era um cara bom de festa. E Jesus não era bom de festa. Era bom de festa. E tem São Francisco, tem não sei o que, tem. Agora, essa coisa de tentar fazer um palhaço, sabe, palhacinho mesmo, assim, Jesus te ama, ou aquela coisa um palhacinho muito. O palhaço é mais forte, o palhaço é forte. O palhaço não é um negocinho assim, sabe? Não. O palhaço pode fazer blá, 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 mas ele tem uma personalidade nessa história, entendeu? Então não dá para você ficar tentando, por exemplo, converter alguém através do palhaço, ensinar alguém não sei das quantas através do palhaço, sabe? Palhaço não é correto. Correto é uma palavra muito feia, ser correto. Correto é pouco, sabe? É preciso ser mais do que correto. É preciso ter uma... Diga lá, vai lá. Eu falo pra caramba, hein? Mas é ótimo, porque pra gente é muito aprendizado, são muitas possibilidades de entendimento da nossa arte, do ofício do palhaço, né? E você falando aí a respeito, na verdade o que você disse aí tem a ver lá com a introdução do elogio da bobagem, né? Que é o fato do palhaço ser potente, de ser na verdade um contraventor no bom sentido, né? E eu fico pensando assim que a gente tem hoje o palhaço Tubinho. Eu fico muito impressionado, quem não conhece o Tubinho aí, vai aqui a dica, porque ele conseguiu fazer uma transição do que a gente estava acostumado a ver nos circos, que era esse humor livre, inclusive no vocabulário, e com uma potência muito grande, uma liberdade de expressão física e verbal, e ainda assim, com essa capacidade de medir, de ter esse controle nessa relação com o público, onde naqueles momentos ali no picadeiro ele deixa claro, aqui quem manda é a arte, é essa energia que está girando aqui, que está flutuando aqui nesse espaço. Então, para esse dedo aí. Ele fica o tempo todo eu tentando falar ali, aqui. E eu fico louco. Então, diga, João. Tubinho é o máximo. Então é nesse sentido que eu acho que realmente a gente essa capacidade de ler a cena que nos permite ir ou não além nessa comunicação com o nosso público. E essa relação do que é proibido, do pudor também, ela está dentro desse jogo aí. No meu entendimento, claro, né? E também vai muito, eu acho, do que te toca, o que você tem vontade de falar, com o que você quer provocar para fazer as pessoas sorrirem. Eu acho que passa por aí também. E isso casa com a outra coisa que a gente vai introduzir como última pergunta, porque que horas são aí, produção? 8h42, ainda tem os vídeos curtinhos, mas aí você tem 1 minuto para responder cada vídeo. A gente combinou 5 horas, não foi? É pra gente falar, eu acho, porque lá na década de 90, o número de palhaças era muito pouco, né? Eu gostaria que você, muito conhecedora, falasse um pouco de como a mulher
palhaça vem ocupando, né? Felizmente a mulher está ocupando vários espaços, né? Vários espaços, e esse espaço também da mulher, né? Dentro da palhaçaria, né? Ela mudou um pouco a forma de fazer, porque são olhares femininos, né? Dentro dessa palhaçaria. E achei super interessante hoje, e até me veio refletir, olha que louco você falar das bobas da corte. Por que não? Olha só, a história, o registro histórico foi feito por homens e sobre homens, né? Que é uma coisa... Fala um pouco do que você... Né, como que você vê essa maravilhosa ocupação da mulher palhaça, né, nessa cena? Olha, é como você falou, as mulheres... Chegou dessa história, entendeu? Acordamos, e quem não entender, que dane-se, que vá se entender, né? E a história, como ela foi contada por homens, você hoje descobre, assim, cientistas. De repente você vê lá um cientista do século XVII, cara, que descobriu não sei o quê, um cometa de não sei onde, e que quem assinou a descoberta foi o irmão dela, porque ela não podia assinar. Ou outra que assinou, que fez, e que ninguém reconheceu que ela fez. Sabe? Aí você começa a descobrir, aí você fica assim, não tinha palhaça, não? Não tinha. Será que quando... Sabe a coisa da partner do circo, né? O mágico vem e tem aquela moça que fica ali dançando, fazendo não sei o quê, que na verdade não faz muito nada, só ajuda ele e tal. Essa figura, será que não teve nunca duplas cômicas nessas situações? Será que essas mulheres todas eram só visual, só... Né? Será que por trás da máscara, por trás da pintura, não tinha mulheres? Eu duvido isso. A gente tem hoje um trabalho lindo oh, meu Deus, esqueci o nome dela agora. Do Minha Avó Era Palhaça, né? Que é um filme, né? Que é um projeto maravilhoso. Que era a mulher que fazia o palhaço. Só que ela fazia palhaço. Porque isso, na época, era o que se aceitava. E o público não sabia. Não sabia quem era, ali estava uma mulher, pensava que estava um homem. Você está todo maquiado, todo coberto, né? Então, assim, eu acho que isso... aí houve esse movimento que começa, sei lá, aqui no Rio, por exemplo, eu acho que a Ângela de Castro, na Inglaterra, foi uma das primeiras brasileiras a fazer isso, e eu faço questão de dizer no Rio, duas figuras muito importantes, a Margarita, a Ana Luísa Cardoso, que... Ai, meu Deus, eu estou esquecendo tudo, desculpa. Depois, Ana, pelo amor de Deus, depois você me fala o nome dela, que eu esqueci agora, de uma outra palhaça fantástica, que tinha um Fusca, elas tinham um Fusca, sei lá, amarelo, uma coisa assim, qualquer, bem louca, e saíam com os Carlos Vasconcelos, com o Chuchu, saíam na praia e faziam, e eram palhaças. Só que elas, naquele momento, elas não estavam preocupadas com isso. Elas estavam fazendo palhaça. Elas eram quem? Era palhaça. Isso era assim. E depois, no primeiro Anjo do Picadeiro, que foi no Rio de Janeiro, teve uma palestra, célebre palestra, do Hugo Pozzolo, em que ele começou a discutir que não existia palhaça, que mesmo que a mulher fizesse, seria um palhaço. Isso na época, já faz séculos. E a Ana Luísa ficou passada, como assim eu não sou palhaça? Eu sou palhaça. A palhaça dela chama-se Margarita. A Margarita quer casar, a Margarita quer fazer não sei o quê, a Margarita... E aí que se criou, através de um curso que ela deu e tal, se criou as Marias da Graça, que acho que é um dos primeiros grupos mesmo. É difícil afirmar isso agora de primeiro, né? Mas, assim, eu tenho quase certeza que seria o primeiro grupo de mulheres palhaças e tratando de temas femininos, temas que ocorrem do ponto de vista da mulher e com a mulher, principalmente. Isso, elas, inclusive, criaram o primeiro festival, que já tem, sei lá, quantos anos, quantas edições, que é o encontro, né, das mulheres palhaças, que é o... como é que chama? A pessoa vai ficando com o cabelo branco, vai sumindo, sabe? Mas, enfim, é das Marias da Graça. Enfim. Então, esse olhar, isso foi crescendo, isso foi tomando uma dimensão. Por quê? Porque é a dimensão da mulher quando se descobre potente, quando se descobre capaz, quando se descobre eu tenho voz, sabe? Então, eu tenho voz como palhaça, eu tenho voz como cientista, eu tenho voz como sei lá o quê, entendeu? Eu tenho. E nisso se criou enfim, um imenso nascedor. Hoje nós temos zilhões de mulheres palhaças e eu acho que é um momento muito delicado, porque é um momento de você
pegar uma área extremamente machista, porque essa figura do palhaço, tradicionalmente, como toda comédia, como toda coisa, as mulheres eram nada. As mulheres ou eram feias ou eram bonitas. As feias você falava mal, as bonitas você tentava comer, né? Tentava transar com as bonitas. Era isso. A grande comédia era essa, né? E depois também os viados, que você fazia assim, acabava a piada. Saía todo mundo, só porque o cara desnuecou, né? Aí dá aquele galope, e você sai do picadeiro. Enfim, esse, para mim, é um momento muito interessante você trabalhar as piadas machistas, racistas, homofóbicas, não sei o quê, e revertê-las, sabe? Pegar aquele humor e fazer a volta nele. Então, você montar uma luta de boxe com mulheres, esse é meu sonho, aliás, eu quero, já vou patentear aqui, eu quero montar essa cena. Que, sabe aquelas mulheres que ficam com aquela plaquinha, andando cada round, né? Aí você, de repente, tem lá os caras fazendo as piadas do palhaço lá, uma mulher daquela entra, dá-lhe uma cacetada, entendeu? E começa uma briga com as mulheres, você reverter, bota aquela mulher vedete, lindona, entendeu? E que se impõe na cena, que se coloca na cena. Então, esse é um exemplo, é uma cena que eu penso muito, porque eu já tenho ela pensada. Mas, enfim, você pegar uma história tradicional, cara, com as mulheres fazendo, e com um olhar de mulher, e marcando no meio, sabe? Uma piada homofóbica, você vai lá e pá, vira. Vira. Entendeu? Sabe assim? É a bicha aqui que vai fazer isso. E a bicha vai lá e resolve o problema. Entendeu? Sabe, claro, porque... Essa possibilidade, isso é muito rico em termos de comédia e, ao mesmo tempo, é um processo de luta social, né? É um processo de se impor, de dizer para as pessoas que isso francamente, me poupe, estamos em 2021, vamos ficar com essa putaria toda, essa baboseira, né? De ser racista, ser homofóbico, ser machista. Me poupe, rapaz. De alguma maneira, né, Alice, a gente tem muita clareza da importância de usar o nosso ofício como um processo de educação, não é? Nem que seja de uma maneira sutil, às vezes, a gente está sempre tentando incluir ali, que seja no texto, na mise-en-scène, esse tipo de informação, porque a gente entende claramente que essa mudança não é rápida, mas nós temos, como artistas, esse dever, e como humanos também, de tentar tornar esse mundo mais razoável para se viver, né? Não com tanta estupidez, com tanta discriminação, com tanta diferença, né? Aqui, deixa eu fazer uma puxada aqui. Vai lá. Que são 9 horas, vamos passar para os vídeos. Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho que ir ao banheiro, gente, eu tô apertado demais. Vai lá, corre lá que eu já... Palhaço. É verdade, gente. Palhaço! Ô Alice, nós vamos passar um vídeo agora da Geórgia. Você não vê aí, mas eu vou te fazer a pergunta dela, tá? Tá bom. Com toda a tecnologia, você ainda não vê a Geórgia aí. Olá, boa noite. Me chamo Geórgia e tenho uma curiosidade sobre os palhaços e os circos. Existe um palhaço ou um circo que tenha sido precursor da palhaçada no Brasil? Você conseguiu ouvir aí? Eu ouvi muito bem a pergunta, Jorge. Que maravilha! É difícil dizer, porque eu não sei, por exemplo, no Brasil, a gente encontra, vendo notícia de jornal, vendo anúncio no jornal, ou lendo algum texto, a gente encontra notícia, no lugar tal vai ter circo de cavalinhos, como eles chamavam, vai ter uma apresentação do... a gente não sabe se ali tinha comicidade, né? A gente começa a ouvir, a ter notícias, tudo através do jornal. Então é difícil dizer assim, um circo, um palhaço. Eu gosto muito de considerar, com toda a ignorância que a gente tem sobre isso, mas vai chegar o dia que a gente vai saber mais, que o palhaço Polidoro, que se apresentou em 1870, por aí, ele seria o primeiro palhaço bem brasileiro, sabe? Um palhaço que ele nasceu em Portugal, mas ele veio para o Brasil pequeno, e ele seria um palhaço que sai
aquele modelo mais europeu, que era o que a gente recebia muito aqui, porque os circenses, os artistas em geral, vinha muito artista de fora para cá e era tratado como o máximo, né? Então, porque eram de fora, não sei o quê. E o Polidoro vai se impor como um grande palhaço, cantando, tocando modinhas, fazendo charadas, brincando com o público de uma forma muito brasileira. Então, só para te dar uma resposta assim, vamos ficar com o Polidoro. Voltei! Ai, Ninguém gente. notou. Vai lá. Vai Agora, lá. Alice, tem aqui a pergunta do Miguel Henrique, que é um pequenininho aí. Vai lá, Miguel. Oi, meu nome é Miguel Henrique, eu estudo na escola Pedro Gomes de Filho e eu queria saber por que o palhaço tem nariz vermelho. Qual que é? Opa, pera aí, Luiz. Luiz, você cortou antes do Miguel. Oi, meu nome é Miguel Henrique, eu estudo na escola Pedro Gomes de Filho e eu queria saber por que o palhaço tem nariz vermelho. Qual que é a importância do palhaço no circo? Tchau, Miguel. Fala aí, Miguel. Olha só. O palhaço ter nariz vermelho, ter aquele nariz vermelho assim, é uma coisa que começa também a virar assim uma moda, vamos dizer assim, que todo palhaço começa a ter nariz vermelho. Isso é uma coisa que vem também na Europa no final do século XIX, né? Com os fratellinis, com algumas famílias que montam essa figura que é mais exagerada do que exagerada do que exagerada. Mas o palhaço pode não ter nariz vermelho. Ele pode ter essa figura do nariz vermelho, ele vem muito de fazer uma personagem que era bêbada, um palhaço bêbado, que aí entra fazendo atrapalhada, né? Porque ele não consegue, ele tenta se segurar as coisas, ele tenta fazer, e aí o nariz vermelho. Só que no início, as primeiras imagens que eu consegui ver, era mais assim um nariz vermelho, assim, avermelhado, só uma coisa sutil, assim, sabe? Quer dizer, não muito sutil, mas enfim, não era uma bola, né? Aí você começa a ter alguns palhaços que, nesse avermelhar, exageram. E isso ficou uma marca tão forte, tão poderosa, que hoje, se você vê alguém de nariz vermelho, é palhaço. Já não precisa fazer mais nada, tá palhaço. Você vai na festa, você compra, todo mundo bota e virou palhaço, né? Aquelas bolinhas de festa, aquela coisa. Então, assim, não é que tem que ter nariz vermelho, mas é o mais comum, já há muito tempo é o mais comum, é o nariz vermelho. O nariz vermelho é como se fosse a quem chame de a menor máscara do mundo, né? Então, você bota aquilo ali, é como se você tivesse colocado uma máscara na sua cara. Valeu? Delícia. Maravilha. Agora a gente vai soltar um vídeo da Lulu, palhaça purpurina. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luísa, mais conhecida como Palhaça Purpurina, aí no Encontro de Palhaços. E como eu tava morrendo de saudade de subir no palco e apresentar os espetáculos, hoje eu vim aqui entrevistar a Alice. Aliás, oi Alice, tudo bem? Então, vamos lá para as perguntinhas. Bom, Alice, eu queria saber se qualquer um pode ser palhaço e se tem idade certa para começar, ou se pode começar desde pequenininho. Boa pergunta, muito boa pergunta, Lu. Oi. Olha só, palhaço não tem idade certa, não tem nenhuma, é baixo, é magra, é homem, é mulher, o que for, não tem o menor problema. Eu já conheci palhaços criança, mas muito pequenos mesmo. Uma época no Circo Zanquetin tinha um menino, tinha uns 5 anos. Ele parece que ele sabia as falas, ele sabia tudo desde sempre. Ele chamava o pessoal do circo e dizia que ele era um palhaço velho. Ele era, entendeu, que ele tinha encarnado naquele menino, porque ele era de uma agilidade, de uma rapidez, tinha 5 anos. Eu vi também no Anjo Picadeiro na Bahia, não sei se vocês vão lembrar, tinha um palhaço muito velho, se apresentava ele, o filho e o neto. Não sei se você lembra disso. Ele, inclusive, tirava a dentadura. Lembra? Ele tirava a dentadura, era uma coisa hilária. E né? O neto dele era muito bom, mas era muito bom. Então, pode ser palhaço a partir de qualquer idade. O que acontece é que quem é criado em circo, por exemplo, desde pequenininho, fica ouvindo, vê todas as cenas dos palhaços, conhece o palhaço, vê o palhaço se maquiando e conversando sobre a cena, os dois palhaços depois falando, deu errado hoje, aquela piada não funcionou, aquela hora que aconteceu aquilo foi ótimo.
Então, ele vai aprendendo, ele tem mais possibilidade de aprender o tempo certo da piada, de aprender como é que o público reage. É mais fácil para quem nasce numa família circense você ter essa possibilidade. Agora, se você quer, se você gosta, se você tem vontade, você vai ser... O que acontece é o seguinte, palhaço velho é sempre melhor, porque o palhaço velho tem experiência. Então, o palhaço, quanto mais experiência tiver, melhor ele vai ser. Então, quanto mais você se apresentar em público, você fazer saídas, né, que eu acho que é um método de aprendizado muito bom, que é você simplesmente ser palhaço e entrar no ônibus e não ter troco, ou ficar 3 horas catando a moedinha, já pensou? As pessoas vão ficar furiosas, vão ficar rindo, você vai deixar a moeda cair, não vai. Você vai começar a criar cenas naquele coisa que é cotidiano, comprar um sorvete na padaria, né? Aquilo pode ser, você entra vestida, você entra com não sei o quê, e aí você vai aprendendo a criar essa relação e a sua palhaça vai surgindo com toda a sua potência. Agora, já conheci gente que aos 40 anos resolveu que ia ser palhaço e hoje é um palhaço maravilhoso. Que ótimo! Vai lá, Luizão! Eu sou a Gabriele, aluna na escola Pedro Gomes de Filho. Por que o palhaço pinta o rosto? Ouviu? Não ouvi o final. Por que o palhaço pinta o rosto? Ah, tá. Aliás, essa escola, que é Pedro Gomes. Já teve 2 perguntas. Muito boa essa escola, gostei muito, parabéns professores, as crianças são muito inteligentes dessa escola, gostei muito das perguntas. As perguntas foram espontâneas, tá? A gente colocou nas redes sociais, pedimos para eles mandarem os vídeos. Mas então tem uns meninos muito interessantes nessa escola. Olha só, o palhaço pinta a cara, isso já é uma tradição que vem até de atores também. Como é que você se diferencia do público, né? Como é que você diz, eu estou aqui, eu sou outra pessoa, eu não sou público, eu sou outra pessoa. Às vezes vai ser com uma roupa engraçada, ou com uma roupa diferente, ou com uma máscara, se usava muito isso nos tempos muito antigos, colocar uma máscara, o teatro grego, o teatro não sei o quê, tinha máscaras, aí o público já sabia mais ou menos qual era o personagem, porque os personagens se repetem muito, o velho, a dona de casa, a uma de casa, a mocinha, o mocinho, o empregado, que é uma personagem muito colocada para o palhaço, que o empregado é o esperto na história. Então, você ter uma roupa diferente e uma cara diferente fazia o público, chamava a atenção do público. Então, se você vai para uma roda e você chegou ali todo diferente, que nem eu falei agora, para ela ir no ônibus de palhaço, você já... Opa, que pessoa é essa? Que coisa esquisita é essa? Você já consegue entrar esquisito, entendeu? Com uma coisa meio estranha. Então, assim, é a mesma coisa que eu falei, não é que tem que estar pintado. Agora, pintado já provou que é bem melhor, que faz uma diferença grande. Quando você já faz uma cara que já diz que tu não é muito bom da cabeça, tu vai fazer alguma bobagem. Na hora que já chega, a pessoa viu a maquiagem e já sabe que ali tem um palhaço, né? Exatamente, já começa meio a rir, meio que diabo que ele vai aprontar, né? Aí vai lá, cutuca, começa a perguntar pro palhaço. Ô Alice, a próxima pergunta aí, a gente separou, que ela tem muita relação com essa formação do palhaço. E aí... Manda a pergunta da Beatriz aí para nós. Minha filhada maravilhosa, filha dele. Minha menor. Sou padrinho das duas, tá? Dá mais... Oi, Alice, tudo bem? Eu sou a Bia. Eu gostaria de saber se você já conheceu um palhaço bailarino ou uma palhaça bailarina. Valeu, Bia. Já conheci... E existe uma tradição de brincar, né, com o balé em geral, balé clássico, né, ele é todo muito bonito, as pessoas fazem aquelas coisas todas muito certas, muito abre a perna, vai até aqui, faz não sei o quê. Então, você fazer uma imitação grotesca disso, fazer uma imitação palhaçenta disso, é uma coisa bastante comum, tá? E aí tem homens e mulheres, tem também alguns grupos de música que são muito interessantes. Tem o pessoal que toca violino e viola, são 4 mulheres, eu não vou lembrar nada agora, nome nenhuma, depois eu passo para o teu pai, tá? Ele vai ver que vai mostrar para você. Elas são maravilhosas, elas tocam música clássica dificílima, mas elas fazem um monte de palhaçada. Uma está tocando aqui com violino, a outra vem aqui embaixo, começa a tocar o violino da outra.
sabe, umas coisas assim malucas. A outra está no piano, vai virando de costas e continua tocando piano. É um negócio muito engraçado e muito... Aí, até sem máscara, porque elas entram, ao contrário, elas entram fazendo a bailarina, entram fazendo a violinista, né? Então essas figuras estão sem máscara. Aí a graça é isso, é que elas te enganam. Você pensa que vai ver uma coisa séria, e aí, de repente, elas fazem um monte de palhaçada no meio da história. É ótimo, né? Quando surpreende. É outra coisa, né? Agora, eu adorei a pergunta do Miguel. É Miguel mesmo que fez essa pergunta? É o Miguel. Eu acho que não é não, hein? É, Miguel. Solta aí pra eu ver se é o Miguel mesmo. Vamos ver. Boa tarde, meu nome é Miguel de Lima. Gostaria de saber como os palhaços não têm vergonha de conversar, de negociar, mas já eu tenho medo muito de fazer amigos, tenho vergonha. Bonitinho. Miguel, olha só, eu conheço muitos palhaços que são muito tímidos, que são pessoas que também tinham dificuldade, assim, sabe, de fazer amigo, não gostavam de contar piada, tímido, né? A gente é tímido, por que a gente é tímido? Às vezes porque a gente não quer fazer igual aos outros, sabe? Você olha aquilo, fica assim, eu vou chegar lá e vou falar, oi, tudo bem? Você quer? Não sabe como. Então, assim, a primeira coisa do palhaço é que o palhaço é como se fosse uma outra pessoa, é você, mas ele é uma outra pessoa. Então, muitas vezes, você, por exemplo, ao se maquiar, você experimentou fazer isso? Você sozinho, não precisa de um monte de gente, não. Você sozinho, ou com um amigo que você tem, ou com teu pai, ou com teu tio, com um primo, sei lá, uma prima. Você vai e se maquia, experimenta você se ver de palhaço. Aí você vai e faz isso, anda na rua vestido de palhaço. Vai dar vergonha? Vou contar a história do Chuchu para você. O Chuchu é muito boa essa história. O Chuchu é um grande palhaço. Grande, grande, grande. É um palhaço muito bom. Eu não posso ver ele, que eu caio na gargalhada só de ver ele. E ele é um ator da Paraíba, João Pessoa, e ele começou a trabalhar com circo e queria fazer um palhaço. Aí ele arranjou lá roupa, arranjou não sei o quê, se vestia de palhaço. Aí ele ia lá para uma periferia lá de João Pessoa, com uma amiga dele, que tinha um Fusca também. Eles iam, a amiga dele, todo final de semana levava ele para lá. Quando chegava lá em cima, ele desistia de ir, porque ele tinha vergonha. Ele achava que ele não iam gostar dele, que ele não ia conseguir. Aí o que essa amiga dele fez? Que, por sinal, ela também é palhaça, chama-se Ieda Dantas. Ela simplesmente, um dia, chegou lá em cima. Ela pegou, fechou a porta e, foi-se embora com o Fusca. Deixou ele sozinho lá em cima de palhaços. E como é que ele ia fazer? Ele tinha que descer aquela ladeira, aquele lugar todo, vestido daquele jeito. E aí ele foi começando a ficar assim, mas as crianças começaram a mexer com ele, sabe? Começaram a brincar, a perguntar uma coisa, a pegar nele, sabe? Aí ele fazia, ele pegou na minha mão. Ele foi fazendo isso. Aí ele passou a fazer isso todo final de semana. Ele fazia isso. Ele encontrava as mesmas crianças, as mesmas pessoas. Ele foi criando isso. Então, eu acho que uma coisa... Porque o palhaço é legal para quem é tímido, sabia? É bem legal. E não é porque você vai se apresentar para os outros. Calma. Primeiro, se apresenta para você mesmo. Se olha no espelho e pensa assim, por exemplo, eu aqui, né? Imagina que eu pego isso aqui, que eu tenho aqui tão marcado já, que eu sou mais velha. Aí eu pego que aumento isso aqui. Faço um negócio grande, bem preto. Entendeu? Aí eu vou ficar olhando para mim e vou achar meio estranha. Né? Fiquei mais velha. Então eu vou ficar mais velha ainda. Né? Eu tenho um nariz que é um pouco assim, uma batata, tudo. Eu vou botar um batatão no meu nariz. Tá? Vai nessa, Miguel. Ótimo, adorei. E o pessoal aí de casa, hoje a gente tá interagindo um pouco com o público, né? O pessoal tá em casa o pessoal tá reclamando. O pessoal que tá em casa, obrigado pela presença. Pede o pessoal para o quê? Para inscrever no nosso canal. Isso. Para nos perseguir nas redes sociais. Ô Alice, qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu Face? Olha só, eu tenho um Facebook que é Alice Viveiro de Castro. Eu tenho um Instagram, que também é @Alice Castro, acho que chama assim. Se você botar Alice Viveiro de Castro, eu apareço. Mas no meu Instagram só tem 2 fotos. Uma dos meus sobrinhos, uma do cachorrinho. Porque eu não sou muito boa nessas coisas. Você sabe disso. Para o WhatsApp, abrir Zap, abrir não sei o quê. Eu sou uma pessoa assim, muito
reservada. Ai, ok. Percebi. Mas persigam Então, assim, a gente no aí. Face tem coisas, as pessoas podem me escrever, podem mandar mensagem, e aí eu posso responder. Eu gosto muito de conversar, mas eu não gosto muito. Sabe aquele negócio de ficar lendo? Aí tem um monte de notícia triste, aí tem um monte de coisa, aí você começa a ler, começa a aparecer. Eu não tenho essa habilidade, não. Mostraram um bilhete aqui, tá todo mundo amando o bate-papo. Como que você sabe que tá todo mundo amando o bate-papo? Eles estão elogiando aí? Não, estão elogiando, que bom. Então curte Coisa aí, ó. linda, gente. Põe o negócio assim pra cima. Dá o joinha ali, Dá o clica joinha. no sininho, Clica que é no para sininho. receber aviso. Isso eu sei. YouTube eu vejo bastante. A gente ainda tá meio amador nesse ritual aí. Inscreva no canal, clique no sininho. Às vezes eu inverto, né? Inscreva no sininho, clique no canal. É uma confusão. Você Mas aí é bom confundiu porque é mesmo. palhaço. Palhaço pode. Palhaço pode tudo. A penúltima pergunta de quem é, De João? quem que é? A penúltima é da Lulu de novo. De novo, meu Vai filho. lá, Ela é Purpurina. gulosa. Ela fez um monte pra gente selecionar. Palhaço. Vamos lá para outra pergunta. Eu vi você no Encontro de Palhaços, né? E eu queria saber o que você achou daquele festival todo, daquelas pessoas se divertindo, daquela energia maravilhosa que tem. Eu queria saber o que você achou. Do encontro, Festival? ela se apresentou no Encontro de Palhaço que você veio. E ela quer saber o que você achou. Eu tive do naquela encontro. festa final, não foi isso? É. Que reuniu no cabaré. É isso, Lulu? Deve ser. Isso, ela. Tava eu, tava a Hermínia, e a Verônica, infelizmente, não pôde ir, enfim, mas. Olha, eu gostei muito, eu vi coisas ótimas, coisas muito boas, muito boas. Eu não me lembro exatamente da sua palhaça, agora você falando, que eu tenho um problema, porque quando eram menos palhaços e palhaças, a gente se conhecia todo mundo, sabia o nome, lembrava. Agora, minha filha, é muito palhaço. Aí tem umas pessoas que eu conheço como acrobatas, por exemplo. Aí, quando eu vejo de palhaça, a pessoa fala assim, Eli, você está me reconhecendo, não? Eu falo, não, eu conheci uma outra pessoa que ficava lá em cima do trapézio. Agora a pessoa quer que eu reconheça toda maquiada, eu não reconheço. Então, enfim, eu não estou lembrando agora, e foi um dia muito emocionante para mim, muito, muito importante naquele dia, aquela noite. Tinha muitas pessoas muito queridas lá, então eu não consigo me lembrar de todas as cenas. Eu sei que foi muito bonito. E eu acho muito legal quando a gente dá essa oportunidade das pessoas se apresentarem no seu trabalho, que é isso que a gente precisa, é pegar o público, fazer muito. Eu fiquei muito emocionada aquela noite, foi muito bonito. A Lulu tem hoje 14 anos, mas ela já há 5 anos ela se apresenta no Encontro de Palhaço, fazendo apresentação, né? Mestre de cerimônias, declamando poesia. A gente Estou tentando lembrar aqui. A gente ensina desde novo, né? Porque eu acho que né, a gente tem que inspirar, claro. É muito bacana. Não, é muito bom, pode ser, palhaço pode ser muito jovem, não tem problema não, é bom. Vem com uma outra visão do mundo também. Claro. Né? E agora a gente encerra a última pergunta do Gustavo Nolasco. Vai aí, Nolasco. E aí, meu pessoal do Circo Volante, casa tão querida e tão amada por mim e por todos, de Mariana. Enfim, eu queria fazer uma pergunta para a Alice, na verdade uma reflexão de futuro. A gente está, mesmo antes da pandemia, a gente via cada vez mais crianças e jovens longe dos espaços públicos, longe do convívio social, longe da interação de forma física, nas ruas, né, nos ambientes de encontro social, e cada vez mais no ambiente virtual, no suposto isolamento. E a gente sabe que o lugar do palhaço, o lugar do circo é a rua, é a lona, é o picadeiro, é as pessoas em volta. E eu queria entender um pouco disso, assim, qual que é a reflexão que vocês fazem sobre esse futuro do palhaço nesse ambiente onde a sociedade, principalmente as novas gerações, cada vez mais estão longe do convívio social, do contato físico e desses encontros, tá bem? Bela pergunta, Nolasco, bela e difícil. Bom, primeiro eu espero que a pandemia dê uma folga, eu espero que as vacinas cheguem, que a gente consiga poder voltar, mas eu acho que você tem razão nessa coisa da juventude hoje ser muito virtual, né? Os contatos são muito virtuais. Eu acho muito engraçado, por exemplo,
Eu não sou muito de telefonar para as pessoas, mas quando eu falo no telefone, eu falo muito. Ontem eu conversei com o Xisto, a gente conversou horas, não foi, Xisto? Foi. Gostoso ficar conversando. Agora, então, a gente vê a cara um do outro. E agora eu tenho amigas minhas mais novas que elas mandam uma mensagem pelo Zap. E aí eu vou ter que abrir o Zap, ver a mensagem, eu vou ter que escrever uma outra coisa, que começa a ser curtinha, porque eu não vou escrever um negócio enorme. Eu vou falar, você, né, VC, está boa, bota um coraçãozinho, bota não sei o quê. Então, há uma tendência, me preocupa um pouco isso, eu daqui da minha idade, daqui da minha, enfim, do meu tempo, né, ver que as pessoas, de repente, estão usando muito mais esse contato, quer dizer, que não é o presencial, que não é o toque, que não é o rir junto, não dá para rir junto. Até aqui a gente tem um delayzinho. Eu falo uma coisa engraçada, vocês riem 3 segundos depois, 5 segundos depois, entendeu? O tempo não é o mesmo. E, assim, eu acho que o que vai acontecer é que o ser humano precisa do contato. O ser humano precisa disso. Vai ser através do esporte, vai ser com coisas na rua. Por exemplo, as pessoas vão a shows. Hoje, com a pandemia, não devem ir, né? Deve ficar tudo em casa, deixar de ser besta. Mas até aí tem gente indo a show e indo a festa. A gente gosta de festa. Por que a gente gosta de festa? Porque tem um monte de gente na festa. Gente que você conhece, gente que você não conhece, porque vão acontecer coisas, vão ter música, vai ter dança, vai ter alegria. Então, eu acho que isso é mais forte do que qualquer contato assim que a gente tem virtual ou essa distância, né? O que acontece é que todo artista tem que ir onde o povo está. Todo artista tem que se abrir, tem que buscar, tem uma responsabilidade nisso, e que é extremamente prazerosa, né? O legal é isso, é uma coisa muito tremenda de uma responsabilidade que a gente faz com o maior prazer, que é o que faz a gente viver, né? Então, eu espero que a gente descubra outras maneiras de chegar. Eu quero até falar uma coisa que eu achei muito legal, que o pessoal da Escola Pernambucana de Circo fez. Quando a pandemia, o lockdown estava muito forte em Recife, eles foram para o meio da rua e montaram um espetáculo com saltos, com acrobacia, com dança, com música. E aí eles iam andando e passavam as janelas, as pessoas iam para as janelas vê-los. E aplaudiam da janela. E alguns jogavam dinheiro da janela, entendeu? Então, foi uma maneira de estar com o público presente, porque as pessoas estavam ali, dava para se ver, né? E foi uma coisa muito bonita. Eu acho que essas coisas dá para ser palhaço e fazer brincadeiras, não sei onde, sem tão próximo, né? Enfim, dá para inventar, gente, dá para inventar. E vamos ter a cabeça no lugar, que está muito difícil nesse momento, muito, muito difícil, com essas pessoas perversas, né, que estão, nesse momento, comandando esse país, para falar a verdade. São pessoas perversas, que não sentem 500 mil mortos, né? Mas isso aí, cara, vai ser uma mudança. Quando vier a reviravolta, quando a gente der a volta por cima, a gente vai estar muito mais forte, com muito mais gana, com muito mais vontade, sabe? E depois da tempestade vem um tempo bacana pra caramba, tá? O Alice, é muito bom ouvir isso, tudo que a gente ouviu aqui hoje. Assim, ajuda a gente a se entender mais como ser humano, como artista, como trabalhadores, né? E tem algo também que é muito, ouvindo você falar, né? Esses dias aqui a gente fez o Circo Volante Virtual, que é um festival, né? Que é tudo, você vê pela telinha, pelo quadrinho ali. E no último dia da programação nós fizemos um cortejo virtual. Olha! E esse cortejo, né, na verdade, a gente estava muito ansioso, assim, caramba, como fazer um cortejo onde você coloca ali os vídeos das 10 edições de encontros, 11 na verdade, todos cortadinhos ali, emendados, e aquela trilha sonora e o público cantando junto, descendo a ladeira ali, as duas igrejas de Mariana, em direção à Praça da Sé. E quando a gente deu play no vídeo aqui durante o festival, foi algo tão violento que veio assim, e ouvindo você falar, pra gente tá muito claro isso. Quando liberar a gente, segurem a palhaçada. Quer dizer, não segurem a palhaçada. Não segurem. Ninguém vai segurar essa palhaçada. Então a gente tá assim, é isso, a gente tá aguardando
essa pilha ela vai Só continuar se carregando. Uma coisinha que eu acho interessante é assim, já que estamos vivendo isso tudo, né, já que não dá para a gente mudar agora, uma coisa legal é essa coisa dos encontros. A gente tem a possibilidade, eu não sei se vocês me chamassem para ir a Mariana hoje, se eu ia ter que ter passagem, ia ter que ter hospedagem, ia ter que ter não sei o quê, eu saio da minha casa, eu vou até aí, depois eu volto. A gente está conseguindo trocar ideia, conversar e se ver. Então, isso é muito legal, é muito legal. Então, vamos fazer mais isso, vamos botar outras pessoas na roda e vamos participar um dos outros, enfim, eu acho que aproveitar a parte boa que tem disso, né? Eu tenho conseguido me encontrar muito com a Hermínia, que é uma pessoa que eu adoro, que é parceira minha, e a gente não se via há muito tempo, assim, sabe? Mas aí a gente tem se encontrado, trocado ideia, discute, fala, ri, né? A Hermínia vai estar com a gente amanhã. Aqui, vai, eu sei, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Hermínia Silva, ela não é pouca coisa, Hermínia, doutora, tá? Ela não é qualquer coisa, não. É uma grande estudiosa, especialista, e é uma figura muito engraçada, porque ela pensa que ela é séria, mas não é séria, não. Não é não, a gente se só você provocá-la um pouquinho que ela ri que só. Muito. Sabe disso. Minha madrinha, ela é minha madrinha. Okay. Minha madrinha de casamento, sabia? Ah, é? É. Ela e o Emerson, Que legal, então, você e Nena estão juntas há quanto tempo? A gente casou foi 18. A gente casou assim que o sujeito ia entrar, né? A gente tinha medo que acabasse a lei de casamento para pessoas do mesmo sexo. Então, eu e Nena, depois de 20 anos, nos casamos. Só que a Hermínia e o Emerson não estavam lá, não. Foi assim, eles são padrinhos. A gente fez uma coisa diferente. Que delícia. Então tá, gente. Querida, não tem nem como eu espero agradecer esse momento aqui, toda essa alegria, essa troca, esse aprendizado e assim, como artista, já falei antes aqui, como artista me sinto feliz, honrado, contente de poder fazer parte desse momento aqui. E a gente, né, queria agradecer muito, acho que assim, né, a gente se ama há muito tempo. Porque há muito tempo, né, eu falo, toda vez que a gente se encontra, se fala, é como se a gente, né, não passa, né? E a gente tem muita admiração por você, por toda a sua obra, por todo, né, tudo que você é, né, a força e a potência que você é, né? A gente tem certeza que não só o seu trabalho, mas também, né, a sua pessoa e as suas palavras inspiram artistas, né, do Brasil e do mundo todo. A gente queria muito agradecer, né, a possibilidade, a oportunidade, né, de ter você aqui nesse Circo Volante Festival. Agradecer gente, agradecer esse pessoal todo que está aqui acompanhando a gente nesses dias. Eu agradeço muito a vocês essa oportunidade de não só da gente se encontrar e conversar, mas de estar em contato, de alguma maneira, com outras pessoas que eu não conheço, que eu não sei quem são, alguns eu conheço, outros não conheço, alguns são crianças, outros já são palhaços experientes, e essa troca, cara, quando você faz uma pergunta, você obriga o outro a pensar na resposta. Então, onde eu mais estudo é quando eu respondo. Que aí coisa que eu não sei sai. De repente eu estou falando uma coisa que eu nem sabia. Com certeza. É fantástico. Eu adoro essas trocas intergerações. Meu amor, querida, você tem mais alguma colocação? Eu já tô cheio. Todo aqui, arrepiado. Alice, gente, você quer falar alguma coisa? Não, eu quero agradecer e quero lembrar o Festival de Mariana, é um festival muito importante. Eu estive aí uma vez muito especial, cara, foi com o Dedé, a gente passando o palhaço, lembra? Foi tão bacana, estava o Baiaco também, que é um biribinha, né? Um monte de gente querida. E uma das coisas que eu acho mais bonito no Festival de Mariana, no Festival do Circo Volante, é o quanto a cidade está dentro do festival. A cidade está dentro do festival. E isso tem a ver porque vocês são como são. Porque vocês não seriam, de outra maneira, vocês não viveriam em Mariana sem estar em Mariana, sabe? Eu acho que vocês nunca viveriam em algum lugar sem estar naquela cidade, sem estar com as pessoas, sabe? Eu acho que é isso que a gente está conseguindo fazer. Vocês agora estão
estão no YouTube, estão no Instagram, estão falando comigo, estão falando com as crianças todas de vários outros lugares, de vários outros cantos do país. Porque vocês, quando estão. Um beijo mesmo. Que isso. Ai, a gente fica até emocionado. Beijo, querida. Meu amor, um beijo imenso. Obrigado a Tchau, todos gente. que estão nos assistindo, tá? Obrigadão. Um beijo imenso, um beijo na Nena, nas cadelas, em todo mundo. Esperamos que em breve a gente se encontre pessoalmente. Isso, também, gente. Tchau. Até mais. Tchau, Solta querida. a vinheta e obrigado, Ô, gente, Luiz, agradecer o nosso Aline. público lá, né, Titi? Vamos lá. Calma, vou agradecer aqui o Luiz, a Aline, agradecer o Jussário, pessoal, e obrigado ao nosso público maravilhoso, né, que está aí com a gente até agora. Lembrando que amanhã, às 7h30 da manhã, tem quem? Tem Hermínia Silva. Hermínia Silva e nas... Da manhã. Amanhã, às 7h30. Às 7h30 amanhã. 7h30 da noite. 7h30 da noite amanhã. Às 19h30 termina Silva. E no dia 25, na sexta-feira, tem a Regina Horta Duarte. É isso aí. Obrigado Oxi. a todos. Chique. Chiquérrimo. Obrigado ao nosso público. Obrigado, Tchau, gente. Alice. Um beijo enorme, grande. querido. Enorme. Solta a vinheta, Luiz! Você deve parar, ainda que pouco você tenha tomado. Passe a chave pro amigo do lado. Se ao volante o telefone tocar, no lugar seguro você deve parar. Ainda que pouco você tenha tomado. Passe a chave pro amigo do lado. Passe a chave pro amigo do lado. Passe a chave pro amigo do lado. Passe a chave pra quem não tá mamado. Passe a chave pra quem não tá mamado.